Hebreus capítulo 11, eu vou te pedir um grande favor que, ao você abrir a sua Bíblia no capítulo 11 de Hebreus, você deixe ela aberta durante todo esse sermão. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Feche seus olhos por um momento. Pai Celestial, obrigado. Obrigado porque pela fé nós sabemos sim que o Senhor está nesse lugar, que o Senhor morreu na cruz pelos nossos pecados, mas pela fé também, Senhor, nós acessamos algo nessa tarde. Acessamos, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que o Senhor venha dar direções tão claras para cada um, Espírito Santo. Que sejam aplicações tão pessoais, que cada um seja completamente revigorado pela tua voz, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o título do nosso sermão hoje é: não seja alguém de pouca fé. Irmãos, se tem algo que é a característica do crente na Bíblia, é o crente tem fé. E a fé, ela acessa a próxima vida, acessa a vida eterna. Mas o que é curioso é que a fé também é para essa vida aqui passageira. Hebreus 10, 38 diz que o justo viverá pela fé. Romanos 11, 17 diz que o meu justo viverá pela sua fé. Irmãos, nós precisamos de fé. É fé na obra de Cristo na cruz, que morreu pelos seus, pelos meus, pelos nossos pecados, que nós somos salvos. Mas é pela fé também que nessa vida passageira, nós temos que crer que Deus vai prover, por mais que às vezes a nossa conta bancária esteja lá embaixo. Nós vamos crer que Deus vai suprir as nossas necessidades. É a fé que crê que nós temos um Pai Celestial que cuida de mim e de você nessa terra. É pela fé que eu e você, nós temos em dias de crise, em dias difíceis, noites escuras da nossa alma, nós oramos com fé falando: Senhor, me salva, me ajuda, me socorre. É a fé que nós precisamos para essa vida passageira. É a fé que você precisa para escolher um carro, escolher uma casa, absolutamente qualquer coisa. O justo viverá pela fé. Tudo que nós fazemos tem que ser por meio da fé. Mas agora, uma coisa importante. Quando nós falamos de fé, às vezes nós não sabemos definir o que é fé. Pera, o que é fé? Fé é um sentimento? Fé é só uma palavra mística que eu simplesmente falo: olha, eu acredito, eu tenho fé e acontece? Porque existem muitas pessoas que têm uma fé relativa, mas eu hoje preciso te falar o que de fato é fé. Sabe, de um lado, por exemplo, temos pessoas que fazem uma oração e, por exemplo, estão com uma doença, estão com uma enfermidade. E eles oram: Senhor, me cura, por favor. Mas essa pessoa ainda não foi curada. E a pessoa talvez pode viver culpada. Como assim? Eu estou orando e não aconteceu. Eu acho que é porque eu não tenho fé. Eu acho que eu preciso aumentar o meu nível de fé. É um extremo. É um extremo que precisa ser evitado. Talvez de um outro lado tem pessoas num outro extremo que acreditam que simplesmente porque falam que tem fé, tudo que pedem Deus tem que fazer. Ah não, Deus, eu quero um carro novo, eu creio. Aí tem que chegar um carro novo na porta da sua casa. Irmão, Deus tem que nada. Deus não tem que fazer nada na sua vida. Deus não tem que fazer coisa nenhuma para mim e para você. Deus não tem obrigação de fazer nada. Ele já fez morrendo na cruz do Calvário. A fé não é uma desculpa para poder fazer imposições a Deus. Você está vendo como é que às vezes fé é um conceito tão subjetivo? Fé é algo tão... Meu Deus, eu não sei quando eu estou orando com fé ou não estou. Eu não sei se isso aqui que eu repeti, que o pastor mandou eu repetir, eu falei com fé de verdade. Nós precisamos hoje definir o que é fé. E a partir disso, nós vamos entender se você é uma pessoa de pouca fé ou de muita fé. Por isso, permita-me te introduzir ao livro de Hebreus neste momento.
Quem escreve esse livro é um autor desconhecido. Os pais da igreja chegam até a dizer que só Deus sabe quem é o autor do livro de Hebreus. As únicas duas pistas que nós temos sobre esse autor misterioso é que, primeiro, ele é um homem, porque no livro todo ele se refere no pronome masculino. Segundo, esse autor não é um apóstolo. Aí já descartamos a autoria do apóstolo Paulo, por exemplo. Isso se deve porque lá no capítulo 2 de Hebreus, o autor diz que a nossa fé veio por Cristo e ele transmitiu aos seus e ele ouviu dos discípulos de Jesus. Ou seja, esse cara não era um dos apóstolos de Jesus. Ele é alguém que caminhou com os apóstolos e nisso nós poderíamos entrar em muitas teorias, que eu não vou gastar tanto tempo aqui. Alguns dizem que pode ser Barnabé, o escritor dessa carta. Outros apontam o apóstolo Paulo. Apolo como o escritor dessa carta, que está ao lado do apóstolo Paulo. Existem muitas variáveis, mas aquilo que nós de fato sabemos é que esse autor, ele escreve a judeus convertidos. Esses caras estavam com uma crise de fé. Uma crise de fé. Eles tinham aceitado Jesus, só que eles estavam passando muitas dificuldades na caminhada deles. Esses caras, por um lado, eles provavelmente estão enfrentando perseguição devido à sua fé em Jesus. Irmão, a gente é crente, a gente passa um monte de problema. A gente é crente e tem um monte de luta para você encarar. Você é crente, mas tem um monte de noite que está simplesmente, você não consegue nem dormir de tanta preocupação. Esses caras, esses judeus, além disso, eles estavam com uma crise na fé deles, que não era só de perseguição, mas é que eles queriam retornar ao judaísmo. O que acontece é que eles tinham uma dúvida que estava fazendo alguns deles voltar para o judaísmo. Eles se perguntavam, ok, Jesus é sumo sacerdote, mas como que Jesus é sumo sacerdote? Se na lei de Moisés diz que somente os levitas eram sacerdotes, e Jesus não é da tribo de Levi, Jesus é da tribo de Judá. Eles encontravam uma aparente contradição, que os fazia ter um desejo de retornar ao judaísmo. Então vem o autor de Hebreus, ele escreve esse livro para fortalecer a fé desses irmãos. Ele explica que Jesus é um sumo sacerdote eterno, que ele é da tribo de Judá e que ele é sumo sacerdote antes mesmo da tribo de Levi se tornar sacerdote, porque Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele passa então nesse livro a tratar sobre a fé cristã como um todo, essas pessoas que estão com uma crise de fé. Lá dos capítulos de número 1 até o capítulo 4, ele fala sobre a superioridade de Cristo. Se tem uma frase que resume o livro de Hebreus é: Jesus é melhor. Dos capítulos 1 a 4, o autor diz que Jesus é superior aos profetas do Antigo Testamento. Ele diz que Jesus é superior aos anjos. Ele diz que Jesus é superior a Moisés. Dali em diante, do capítulo 5 até o capítulo 10, ele diz que Jesus é superior ao sacerdócio levítico, porque Jesus é sumo sacerdote eterno. Que Jesus, ele faz um sacrifício que no Antigo Testamento precisava ser repetido toda hora matar um animal, mas Jesus foi um sacrifício de uma vez por todas, com uma aliança superior à aliança do Antigo Testamento. E a partir do capítulo 10 até o capítulo 13, aqui nós estamos, ele gasta um tempo falando sobre fé, porque depois de tirar a dúvida desses caras, ele precisa trazer o que é fé, para que eles voltem para o cristianismo sem uma crise de fé, que eles saibam de fato o que é ter fé. E existem exortações muito duras no livro de Hebreus. Ele diz que aqueles que creem em Jesus, mas deliberadamente vivem no pecado, eles estão com uma terrível expectativa de juízo, do fogo de Deus que consumirá os adversários de Deus. Mas a partir de então ele começa a traçar um plano do que é fé. E aí ele começa agora no capítulo 11, onde nós estamos, com a galeria dos heróis da fé. Esses homens são grandes homens do Antigo Testamento,
porque esses judeus têm muita familiaridade com o nome deles, e ao trazer o exemplo desses grandes heróis do Antigo Testamento, o autor de Hebreus vai ao mesmo tempo ensinar para eles de novo o que é ter fé. Com isso em mente, eu quero que você releia comigo o versículo de número 8, que diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Primeiro ponto: fé não é a certeza de onde você vai chegar, mas a certeza de quem está te levando para lá. Irmãos, o exemplo aqui usado é de Abraão. Abraão, ele nasceu em Ur dos Caldeus, e Deus aparece a Abraão e fala: ei, Abraão, você não sabe onde você vai chegar. Eu quero te levar a um destino que você não sabe. Você não sabe qual a terra que você está indo. Eu vou te mostrar no caminho. Mas Abraão, fica tranquilo, porque sou eu que estou levando você. Irmãos, é exatamente isso que é ter fé. Ter fé não é algo que vai significar que tudo que você pedir a Deus, Ele vai fazer. Mas orar com fé é crer que independente do destino que você chegue, Deus é quem está levando você para lá. E às vezes, isso bate tão de encontro com aquilo que nós acreditamos que é fé, não é verdade? Uns tempos atrás eu estava conversando com um casal. Aquele casal, eles tinham visto uma casa que eles tinham gostado muito. Eles estavam conversando comigo. Eles falaram: Davi, essa casa é perfeita. É assim, a melhor oportunidade de casa que a gente podia sonhar. Tem tudo que a gente já imaginou. É um condomínio fechado. Dá no nosso salário da gente pagar. A gente só precisa que essa casa não seja vendida em até uma semana. Eu orei com eles, a gente foi orando, eu fui intercedendo com eles. Quando chegou o último dia da semana, eles jejuando todos os dias, que aí eles tinham o dinheiro para poder assinar o contrato, fechar. Quando chegou no último dia, eles tinham jejuado a semana inteira. O proprietário vendeu a casa. Eles ficaram assim, arrasados, destruídos. Eles falaram: poxa Deus, a gente orou com fé a semana inteira. A gente jejuou. Eu juntei outras pessoas para poder orar e o Senhor vai e faz isso. E é frustrante, é frustrante. Mas passaram 2 semanas. Esse casal vira para mim e fala assim: Davi, Deus proveu uma casa melhor do que a antes que a gente tinha visto. E é uma casa que está ainda mais barata. E eles agora estão se mudando para lá, irmão. Sabe qual que é a realidade? A fé não é definir: Deus, eu quero essa casa ou aquela. Mas é falar assim: Senhor, independente da casa que for, estou apresentando o meu pedido, mas eu creio que o Senhor sabe muito bem o que é melhor para mim. E eu não sei tão bem o que é melhor para mim, não. A fé é justamente entender que você não entende o que é melhor para você. A fé é de fato você orar aí. Eu não estou falando aqui que você não deva orar, apresentar seus desejos a Deus. Você tem sonhos, você tem projetos, você tem alvos, você tem coisas que você quer fazer. Ore sobre isso, está tudo bem. Mas irmãos, se a sua fé estiver nos seus planos, nos seus projetos, naquilo que você quer chegar, no seu destino, se não acontecer, você vai ficar frustrado. Mas se a sua fé for verdadeira, você vai crer que apesar do destino que você chegou, é Deus que te levou para lá. Isso te traz alegria. É uma fé que liberta. Porque eu sei que Deus sabe muito melhor do que eu. O que é melhor para mim? Ele é meu Pai Celestial. E sabe quantas vezes nós vivemos um cristianismo tão mesquinho, um cristianismo tão narcisista, no sentido de que nós falamos assim: Deus, eu te amo, eu te sirvo, eu adoro o Senhor. Mas sabe, eu tenho esse desejo meu aqui, e eu estou orando com fé. E por que o Senhor não aceita esse pedido logo? Eu estou aqui. E a gente não presta atenção na oração que a gente mesmo está fazendo. Ele é o Senhor. Se Ele é o Senhor, ao invés de nós colocarmos, impormos a nossa vontade sobre Deus, é Deus que é o Senhor, que impõe a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável sobre mim e sobre você. E é libertador porque Abraão, ele vai para aquela terra, e aquela terra
era muito mais do que ele poderia imaginar, irmão. Os nossos projetos, eles só alcançam até um certo lugar. A nossa calculadora humana só consegue prever alguns imprevistos. Mas a graça de Deus, a calculadora de Deus, vê aquilo que eu e você não estamos vendo. A fé na paternidade de Deus, ela vai livrar você de problemas que você não está enxergando. Quantas vezes, por exemplo, eu não tenho certeza que isso aconteceu. Você queria ir de carro, ir para algum lugar, mas no meio do caminho estava cheio de trânsito, você teve que ir para outro lugar, você teve que passar por outro caminho. Quem te diria que se você não tivesse ido por aquele caminho que você estava indo, não ia acontecer um acidente? Quem te disse que não tinha um ladrão lá para poder te assaltar? Mas Deus está guiando você, embora o caminho não seja do jeitinho que você quer. A fé é uma confiança tão inabalável em Deus, que independente do destino, nós não confiamos na provisão, mas no provedor. Nós não confiamos naquilo que as pessoas podem fazer, mas aquilo que Jesus está fazendo, mesmo que nós não estejamos percebendo. A fé, ela abre os nossos olhos espirituais para parar de só viver aqui reclamando. Ai, por que não está desse jeito? Por que não está aqui assim? Não. A gente fala assim, não deu certo não, mas eu sei que Deus está me livrando de alguma coisa que eu não estou vendo. Não foi do meu jeitinho não, mas é porque eu sei que Deus tem planos maiores e melhores do que eu poderia imaginar. Isso é ter fé, é acreditar em Deus, apesar do destino não ser aquele que você planejou. Mas irmãos, versículo 27 ainda fala o seguinte: pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Segundo ponto, fé não é não ter medo, mas a decisão de continuar, mesmo com medo. Irmãos, esse ponto que eu falei pode ser um pouco contraditório assim na sua mente, porque o texto diz que aquele que estava aqui era Moisés, ele não temeu. O autor de Hebreus está pegando o exemplo de Moisés, que está na galeria dos heróis da fé, que ele fala da primeira saída de Moisés do Egito, depois que ele mata um egípcio, e ele tem que fugir, porque o faraó descobre que ele tinha matado um egípcio. E o texto de Hebreus diz que Moisés não temeu a ira do rei. Só que sabe o que é curioso? Se a gente voltar lá em Êxodo 2,14, que é o texto do Antigo Testamento que narra esse fato, sabe o que o texto diz? Diz assim, Moisés teve medo e pensou, com certeza, o que fiz já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Mas este fugiu do faraó e foi morar na terra de Midian. Sabe o que é curioso? Porque o texto de Êxodo diz que Moisés teve medo. Mas vem o autor de Hebreus e diz, Moisés não temeu, porque ele saiu do Egito. Por que o sentido dessa aparente contradição? A verdade é que o autor de Hebreus, ele está explicando o que é fé. Fé não é ausência de medo. Fé é decisão de continuar, apesar de estar com medo. Moisés tinha medo. O texto diz que ele teve medo da ira do rei. Ele pensou, o que o faraó vai fazer comigo? Mas Moisés não deixou com que o medo parasse a decisão dele de que ele tinha que sair do Egito. E o que foi a demonstração de fé de Moisés? Foi que ele contradisse os próprios sentimentos. Ele tinha medo. E o medo queria paralisar ele, mas ele falou, não, eu não vou me paralisar, eu vou continuar. Eu estou com medo, mas eu sei que eu preciso prosseguir. Irmãos, é por isso que o medo não significa que você não tem fé. Pessoas de fé têm medo. Pessoas de fé estão em dias de crise e falam, Senhor, eu estou aqui cheio de medo mesmo. Senhor, eu estou achando que não vai dar certo mesmo. Senhor, eu estou com dificuldade. Mas apesar desse medo, dessa ansiedade, que quer tomar conta do meu coração, eu não vou parar, eu vou continuar, eu escolho não me paralisar de medo. Irmãos, isso é fé. A fé não é uma emoção, a fé
é uma decisão. A fé é, apesar do seu coração estar com dificuldades de continuar, você olha para cima e você fala: ei, eu tenho um Deus que cuida de mim, eu não posso parar de jeito nenhum. E sabe, quantas vezes, eu por exemplo, eu estou aqui dando o meu testemunho para você, quantas vezes eu já fui em igrejas muito grandes, e eu ia pregar, estava lotada a igreja, tinha muita gente. Posso falar real para você, aqui? Eu tive medo, dá aquele friozinho na barriga, você fala: meu Deus, que responsabilidade. Você fala: meu Deus do céu, tem muita gente aqui. Eu não vou falar para você que não existe nada que surge no meu coração, não. Não, isso é necessário ter, porque eu sou ser humano. Mas sabe o que eu fiz? Apesar do medo, eu subi lá e preguei a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque é ali que a gente demonstra fé. A fé, ela é uma contradição dos seus sentimentos. É por isso que você não é o que você sente. Você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Que embora a sua mente queira te dizer o contrário. Ah não, você devia acabar com sua vida. Ah não, ninguém te ama. Ah não, você nunca vai vencer essa ansiedade. Não, nunca vai dar certo. Tudo que você encosta dá ruim. As promessas de Deus nunca vão se cumprir na sua vida. Você nunca vai chegar aqui. Você precisa só largar Jesus mesmo, isso não vai dar certo. Mas a fé é, apesar desse sentimento no coração, você fala: olha, eu vou ver aquele que é invisível, que é Jesus. Eu não vou me paralisar, porque eu tenho olhos espirituais que enxergam muito além do meu medo, muito além do meu sentimento, muito além das minhas próprias barreiras e incertezas. E sabe, é justamente nesse lugar que eu acho muito interessante. Moisés, ele sai do Egito, ele atravessa ali o deserto e chega em Midian. O mesmo Moisés, mais tarde, ele vai voltar para esse deserto. Só que sabe o que ele faz ali? Ele abre as águas do mar. Irmão, é muito curioso, porque primeiro, ele teve medo de ir para o deserto, depois ele está abrindo o mar vermelho naquele deserto. Sabe por quê, irmão? Porque só tem fé para vencer o problema, para abrir o mar vermelho no deserto, se primeiro você entendeu que de fato, o medo faz parte do deserto. O medo faz parte da dificuldade. Não é porque você é filho de Deus que você não vai ter ansiedades, dificuldades, mas é quando, apesar disso, você tem fé, que você vai ver Deus fazendo o sobrenatural. Porque você acredita tanto em Deus, que os seus sentimentos não te definem mais. O medo não é mais o seu Senhor. Seu Senhor é o Senhor que te dá esperança. É Jesus, a glória inesgotável, a fonte de vida que faz com que você não se paralise todos os dias. É quando nós entendemos isso, que nós começamos a viver pela fé. Mas os versículos 33 e 34 diz o seguinte. Versículo 33. Os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fechando a boca de leões, apagaram o poder do fogo. Só até aqui por enquanto. Terceira aplicação sobre a fé. É que fé não é anular os problemas, mas sim os efeitos colaterais dos problemas. Irmãos, aqui os exemplos utilizados pelo autor de Hebreus aqui, ele traz primeiro sobre os leões Daniel. Daniel, ele é jogado na cova dos leões, e ele era um homem santo, ele não tinha motivo de ser jogado ali. E você vai concordar comigo em algo. Deus poderia ter falado assim: ei, Daniel, você não vai para lá não. Eu vou te livrar desse problema. Você não vai para a cova de leão, não. Não, irmão. Daniel vai. Ele fica lá, muito tempo naquela caverna escura, cheia de leões. Mas embora ele estivesse no meio do problema, Deus anulou, por meio da fé de Daniel, o efeito colateral dos problemas. Diz o texto bíblico, que eles fecharam a boca dos leões. A fé de Daniel não o impediu de estar do lado do leão, mas fez com que o leão não devorasse Daniel. Irmãos, também o outro exemplo aqui utilizado
é de Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel. Eles apagaram o poder do fogo. Deus poderia ter falado assim: ei, não, vocês não vão para aquela fornalha ardente. Mas o que Deus faz? Não, vocês vão enfrentar o problema mesmo. O problema vai estar lá. Mas na hora que eles são colocados dentro da fornalha, tem um quarto homem. Jesus estava lá. E pela fé em Jesus, Jesus apagou o poder do fogo. Embora esses 3 homens estivessem no meio do fogo, o fogo não os queimava. Irmãos, é isso que a fé faz com os nossos problemas. Você vai ter crise mesmo. Você vai ter problema na sua família mesmo. Você vai ter um monte de dificuldade financeira mesmo. Você vai ter um monte de enfermidade para você enfrentar. Você vai ter um monte de problema para poder resolver. Se não fosse assim, Deus já podia ter arrebatado a gente para o céu. Mas a sua fé, ela vai fazer o seguinte: Senhor, eu estou aqui com esse problema na minha família. E esse problema não vai embora. Mas eu creio que o Senhor vai anular os efeitos colaterais. O Senhor vai me dar sabedoria. O Senhor vai restaurar isso daqui. O Senhor vai, de fato, está convertendo os corações. O Senhor vai fazer o melhor para que isso não me paralise, para que isso não venha deixar minha vida amarga. Você está lá, irmão, todo arrebentado em um monte de área, mas você vai falar assim: Senhor, eu creio que, apesar disso, eu vou continuar firme. Eu estou apagando o poder disso. E sabe, essa é a fé. É a fé que impõe limites à nossa dor. Deus, Ele muitas vezes não vai te livrar de situações, mas pela sua fé, Ele vai colocar limites na dor daquela situação. Ele não vai impedir você de entrar na fornalha ardente. Você vai ter medo, você vai olhar para aquilo e você vai falar: é meu fim mesmo. Mas na hora que você entrar no meio do olho do furacão, aquilo não vai consumir você. Deus vai falar assim: não, você vai para a cova dos leões mesmo. Você vai ficar lá 7 dias sem comer. Você vai ficar lá no escuro um tempão, mas esse leão não vai matar você. Isso não vai acabar com você. Irmão, Deus está o tempo inteiro pondo limite nas nossas dores. A nossa fé, ela pode sim anular os problemas? Pode. Mas aquilo que nós vemos no exemplo do autor de Hebreus é que, quando nós estamos diante de um problema, a gente só fala assim: Senhor, me livra dos efeitos disso. Senhor, estão falando mal de mim? Ok, isso fala a respeito deles. Mas não deixa essa seta entrar no meu coração, não. Isso não me afeta. Isso não me atinge, Senhor. Não deixa isso me atingir. Irmãos, a fé, como diz Paulo em Efésios, é um escudo que apaga os dardos inflamados do maligno que vem na nossa mente. Irmãos, você tem autoridade. Talvez não para essa doença desaparecer, mas para você falar assim: Senhor, isso não vai mais acabar com a minha mente. Isso não vai mais, Senhor, tirar a minha paz que eu tenho, que a tua palavra me garante que eu vou ter. Você vai enfrentar esse problema e você vai falar: Senhor, tem isso aqui mesmo. Mas sabe, isso daqui, no nome de Jesus, eu imponho limites. Essa situação talvez não vai sair, mas eu sei de uma coisa: a sua paz nunca vai sair de dentro de mim. Senhor, não me permita perder a paz no meio desse problema. Senhor, estou na fornalha ardente, mas mostra a presença do quarto homem aqui dentro. Irmãos, é isso que a fé faz. O tempo inteiro, Deus está colocando tantos limites em tudo. Eu me lembro de alguns tempos atrás, eu estava aqui pregando no culto da tarde, às 4 horas, e eu chamei o meu avô para poder vir aqui. Eu ia pregar à noite também aqui na igreja. E ao acabar o culto, eu tinha chamado o meu avô. Eu estava saindo, andando aqui, ele foi também, entrou no carro dele. Na hora que eu chego ali no espaço de convivência da igreja, eu ouço um barulho, pá, muito alto no meio da rua, e eu não tinha entendido. Mas ali, depois de alguns minutos, eu fui entender que meu avô tinha batido o carro. E assim, foi desesperador, o carro deu perda total, e eu fui ali ver a situação, fui ajudar ele. Depois eu peguei a filmagem das câmeras aqui da igreja, para poder ver como é que foi a batida e tudo mais. Gente, por mais que tenha sido um problema tão assim, desesperador na hora, Deus cuidou de absolutamente tudo. O carro perdeu os freios e dá para ver claramente nas câmeras. O carro vai descendo, e aí ele ia cair na Antônio Carlos, ele ia cair lá embaixo. Só que aí ele vira o volante na última hora, bate no poste, o poste joga ele numa árvore, e a árvore para ele de cair lá na avenida. Irmão, a fé, talvez ela não vai evitar a batida,
mas ela vai evitar a morte que você poderia morrer ali naquela batida. Deus está impondo limites. Deus está anulando os efeitos colaterais dos seus problemas. É isso que a fé de Deus faz dentro da minha e da sua vida. E para o nosso último ponto, os versículos 13 a 16, e você segue o restante comigo, diz o seguinte: todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe, e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. E lhes preparou uma cidade. Versículo 35. Uns foram torturados e recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Para encerrar, o versículo 39, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Quarto e último ponto, a fé tem expectativas em ser completamente recompensada na eternidade e não nesta vida passageira. Aqui agora, é chocante esse texto, porque o texto diz que todos esses heróis da fé receberam uma promessa de Deus, e eles viram a promessa. Abraão foi para a terra, eles de certa forma saudaram a promessa, eles viram a promessa aqui e tudo mais, mas eles não tiveram a recompensa plena aqui. Deus não cumpriu completamente a promessa dele. Como assim? Deus não é aquele que cumpre promessas? Ele é. Só que o cumprimento perfeito de tudo é lá em cima. E sabe, esse ponto aqui é muito interessante, porque nós precisamos fazer uma distinção do que é fé e do que é um pessimismo idólatra, que tem tomado conta do coração de muitos cristãos. Eu estava esses dias conversando com uma pessoa lá do meu GC, e Deus tinha falado para ela: não, você vai casar. E ela estava lá com o namorado dela: não, o tempo inteiro, tudo que falava dela é: não, Deus vai cumprir as promessas, Deus vai fazer eu casar, não sei o quê. Até que teve um dia que ela virou para mim e falou assim: sabe o que eu descobri? Deus, ele estava virando só um agente, só um coadjuvante para a promessa de Deus, que era aquilo que eu adorava de verdade. Eu estava mais aí para eu casar do que para Deus de fato. E a fé não pode ser algo que você quer que você seja completamente recompensado aqui na terra. Ah não, mediante a minha fé eu quero o melhor carro. Tá, Deus pode te dar, mas e se não? A recompensa plena da sua fé é lá em cima. Ah não, mas eu quero viver uma vida tranquila, em paz. Em alguns momentos você vai viver, em outros você vai ter problema, e a sua recompensa vai estar só lá em cima no céu, irmão. E é curioso, porque lá no versículo 35, é um dos versículos mais intrigantes da Bíblia inteira para mim. O autor, para exemplificar o que é fé de verdade, ele diz que alguns estavam sendo torturados por amor a Jesus, e eles se recusaram a serem libertos, para alcançar uma ressurreição superior. Você já imaginou? Você lá sendo torturado por amor a Jesus, e aí aparece um anjo e fala assim: aqui, você tem fé, eu posso te libertar. Você fala assim: não, você não está entendendo. Eu não quero que a tortura acabe não. Eu quero ser torturado mesmo. Sabe por quê? A minha fé tem expectativa de ser plenamente recompensado é lá em cima e não aqui embaixo. Irmão, talvez a sua fé é só um otimismo idólatra e não é fé. Ah não, Deus vai cumprir com aquilo que Ele me falou. Ele vai me dar um ministério, Ele vai me dar um carro, Ele vai me dar uma casa, Ele vai me dar uma família. E de fato Deus pode fazer tudo isso. Mas irmão, se Deus não for
aquele que você tem expectativas de vê-lo na eternidade. Se a sua fé, ao invés de estar, eu estou passando esse problema, Deus tem que mandar muito dinheiro na minha conta aqui agora. Se a sua mentalidade for essa, o que você tem é um positivismo idólatra. Tem que dar tudo certo, e tudo que eu vivo, eu tenho que ser recompensado aqui embaixo. Não, você está passando um problema aqui, provavelmente Deus não vai te recompensar. Sua recompensa vai estar lá em cima. E se nós não entendermos essa distinção, a fé, o cristianismo, ele pode virar só mais um artigo dos coaches. Ele pode virar só mais uma desculpa para que Deus satisfaça o meu próprio ego, para que Deus se torne o meu servo. Não, Deus vai cumprir as promessas dele. E ele vai, irmão. Se ele te falar algo na sua vida, ele vai. Mas sabe, a eternidade tem que estar em primeiro lugar, antes dessa vida passageira. E é por isso que eu quero te perguntar, aonde estão os seus olhos? Você está aqui o tempo inteiro só pensando assim, dinheiro, relacionamento, isso daqui, tudo passageiro. Qual foi a última vez que você, sinceramente, no seu coração, você teve uma ardente expectativa assim, quando Jesus voltar, eu estou com tanta expectativa, eu tenho tanta vontade de ver como vai ser lá em cima, eu tenho tanta vontade de saber como vai ser aquele glorioso dia. Porque se você não tem a recompensa da eternidade no seu coração, essa vida, ela se torna simplesmente vazia, se torna um tédio que você tem o tempo inteiro. Eu quero algo, aí você fica com essa expectativa, eu quero isso. Na hora que isso acontece, você tem um tédio, porque isso não te satisfez. Eclesiastes diz que Deus plantou a eternidade no coração do homem. Irmão, você tem um buraco na sua alma, e que se ele não estiver na glória celestial, se ele não estiver em andar nas ruas de ouro com Jesus, se ele não estiver em se juntar num coro celestial para louvar o Cordeiro eternamente, se o seu coração não ansiar por mergulhar no rio da vida de Deus, que flui do trono da Nova Jerusalém, se essa não for a sua expectativa, deixa eu te dizer, você tem tudo menos fé. Você tem um amor a si mesmo. Você quer que sua vida seja o céu nessa vida passageira, e não vai. Mas eu preciso te acordar para o que é fé. Deus está nos chamando a um lugar de que sim, nós podemos fazer pedidos a Deus e Deus pode nos atender, mas a sua maior expectativa no seu coração tem que ser o grande dia, quando todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai.